Vamos lá, capítulo 17. Capítulo que vai falar para a gente sobre controle local e o moral do fluxo sanguíneo dos tecidos, tá? Então, vamos iniciar. Esse capítulo ele está falando para a gente principalmente sobre os controles que são locais e focando principalmente nos mecanismos agudos e os mecanismos de longo prazo. Então, são dois tipos de mecanismos principais, que são mecanismos agudos do controle local do fluxo sanguíneo e mecanismo a longo prazo, tá? Mecanismo agudo e mecanismo a longo prazo. E dos humorais, a gente vai ter os mecanismos, os hormônios que vão influenciar, que são hormônios vasoconstrictores e hormônios vasodilatadores. Basicamente é isso que esse capítulo fala. Então, une alguns conceitos que a gente já veio vendo dos outros capítulos, tá? O princípio fundamental que a gente vai ter da nossa função circulatória é que a maioria dos nossos tecidos apresenta a capacidade de controlar o seu próprio fluxo sanguíneo. Tudo isso de acordo com a sua demanda e necessidade metabólica específica. Então, lembre sempre disso. Então, quais são as necessidades específicas que os nossos tecidos eles vão ter relacionado ao nosso fluxo sanguíneo? Primeiro de tudo, o suprimento de oxigênio ao tecido, né? O oxigênio é o principal nutriente relacionado ao funcionamento dos nossos tecidos, das nossas células. Então, é o primeiro de tudo de necessidade específica, o suprimento de oxigênio aos tecidos. Vamos ter também o suprimento de outros nutrientes, como glicose, aminoácidos, ácidos graxos, né? E nesse caso aí entra também as proteínas. A remoção do dióxido de carbono dos tecidos. Dióxido de carbono, como a gente já havia falado, é tóxico em excesso no nosso corpo. Então a gente não pode deixar o dióxido de carbono no nosso corpo. Por isso ele tem que ser removido, excretado do nosso corpo. E ele é o produto final do metabolismo das nossas células. Todas as nossas células, de todos os nossos tecidos, o produto final desse metabolismo, principalmente, vai ser o dióxido de carbono. E ele vai ser eliminado geralmente por via respiratória. E vai ter a remoção de íons hidrogênios também, que são íons que causam acidose, íons ácidos, tá? Manutenção da concentração apropriada dos íons no tecido, o que seria isso? Homeostase, como a gente viu no outro capítulo, e o transporte de vários hormônios e substâncias de diferentes tecidos. Essas são as necessidades específicas que os nossos tecidos vão ter no controle local do fluxo sanguíneo em resposta às necessidades teciduais. A importância do controle do fluxo sanguíneo nos nossos tecidos locais, eles vão ser principalmente de acordo com o nosso fluxo sanguíneo. Então, eu trouxe uma perguntinha aqui para vocês, que é uma pergunta, parece que é simples, mas muita gente se banana nisso. Por exemplo, por que não se proporciona um fluxo sanguíneo muito grande através de todos os tecidos do corpo, que fosse sempre suficiente para suprir as necessidades teciduais, independente do nível de atividade do tecido? Por que isso? Esse mecanismo de aumentar muito a quantidade de bombeamento de fluxo sanguíneo seria feito pelo nosso coração. Então a gente ia fazer uma sobrecarga muito grande no nosso coração. Por isso, esse mecanismo requisitaria um fluxo sanguíneo muitas vezes maior do que o nosso coração pode bombear. Por isso que o mecanismo de controle, principalmente local, do nosso fluxo sanguíneo é através de demanda, diminuição e aumento da demanda tecidual. Por exemplo, um exemplo que todo professor gosta de falar é o exemplo da academia. Eu estou lá na academia treinando, estou fazendo, os homens que gostam de treinar membros superiores, estou treinando bíceps, lá, treinando bíceps, fazendo carga, aumentando peso e etc, para treinar meu bíceps. O que é que eu vou acontecer? Eu estou fazendo uma sobrecarga local nesse músculo, no bíceps. Então, eu vou estar aumentando a demanda de fluxo sanguíneo nesse bíceps. Eu vou estar precisando de um aumento de demanda de fluxo sanguíneo nesse bíceps, para poder ele conseguir exercer a função dele corretamente, porque ele está trabalhando muito, está com sobrecarga de trabalho, que é o exercício físico. O que é que vai acontecer com o nosso corpo? Já que
o nosso músculo, o bíceps, ele está precisando de um fluxo sanguíneo maior, a gente vai mandar fluxo sanguíneo para ele. Mas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a demanda de fluxo sanguíneo em um tecido que não esteja precisando trabalhar agora nesse momento. Simples assim. Um exemplo. A gente tá na academia, né? Então, faz mais ou menos umas 4 horas, 5 horas que a gente comeu, que a gente se alimentou. Nosso trato gastrointestinal. A gente comeu. Tem umas 5 horas. Já foi feita a digestão, tudo correto, tranquilo. Eu não estou precisando de uma demanda de fluxo sanguíneo grande no meu trato gastrointestinal nesse momento. Por quê? Já foi feita a digestão e o metabolismo, pelo tempo que eu já me alimentei. Então, se eu estou na academia e meu bíceps está precisando de um fluxo sanguíneo aumentado, eu vou diminuir a demanda sanguínea no meu trato gastrointestinal para poder mandar sangue e suprir o meu bíceps. É isso que vai acontecer. Isso são os mecanismos de controle de fluxo sanguíneo pelos tecidos locais. A gente não aumenta a quantidade de fluxo sanguíneo no corpo, a quantidade de sangue que o coração vai bombear, porque senão a gente faria uma sobrecarga do nosso coração. Então, a gente vai trabalhar com demanda. Quem precisa mais vai receber mais fluxo sanguíneo. Quem precisa menos, quem não está trabalhando nesse momento no nosso corpo, vai receber menos fluxo sanguíneo. E assim o nosso corpo vai equilibrando todas essas forças, certo? E por que eu falei de trato gastrointestinal? Porque é a via principal em que faz essa troca quando a gente fala de atividade física. O sangue é mandado para os nossos músculos, oriundo da reserva gastrointestinal e vai diminuir o fluxo sanguíneo gastrointestinal. Por isso que, se eu vou para a academia e como alguma coisa na academia e vou fazer um exercício muito intenso, a tendência é vomitar. A tendência é vomitar. Quem já tentou fazer isso sabe. A tendência é vomitar por quê? A demanda de fluxo sanguíneo no meu trato gastrointestinal diminuiu para suprir o meu músculo, o meu bíceps, por exemplo. Dessa forma, eu não vou ter como fazer a função de digestão do meu trato gastrointestinal, certo? Então, é dessa forma que vai acontecer. Por isso que a gente acaba vomitando. Pessoal, se alguém puder dar um suporte lá no grupo, eu agradeço, porque tem gente que está perdida aí, eu acho, viu? Mandaram aí no grupo agora, boa noite, como vai funcionar a revisão? A revisão está terminando. Não entendi, mas tudo bem. Então, o mecanismo de importância do controle do fluxo sanguíneo no tecido local, ele funciona dessa forma, de acordo com a demanda. É isso que vocês têm que ter em mente relacionado a esse capítulo. De acordo com a demanda. Quem está precisando de mais sangue agora porque está trabalhando muito, vai receber sangue. Consequentemente, uma região que não está trabalhando, não está fazendo nenhuma função agora, vai diminuir esse fluxo sanguíneo para poder suprir a região que está trabalhando mais, certo? Não vai acontecer, uma coisa que não vai acontecer é aumentar o fluxo sanguíneo e o bombeamento cardíaco. Isso não vai acontecer de forma fisiológica. Porque se isso acontece, eu vou fazer sobrecarga no meu coração. E aí eu posso afetar o meu coração e desenvolver patologias, como hipertrofias ventriculares, como, por exemplo, insuficiências cardíacas e etc. Tá? Os mecanismos de controle do nosso fluxo sanguíneo vão trabalhar de duas formas, como eu falei na introdução do capítulo. Vai trabalhar através de um controle agudo e vai trabalhar através de um controle de longo prazo. O controle agudo, como o nome diz, ele vai ser realizado de forma rápida, certo? Vai ser realizado de forma muito rápida. Então, ele é realizado por meio de rápidas variações na vasodilatação ou na vasoconstricção local das nossas arteríolas, meta-arteríolas e esfíncter pré-capilar, ocorrendo em segundos ou minutos para permitir a manutenção rápida do fluxo sanguíneo tecidual local apropriado. Então, o nosso mecanismo de controle de fluxo sanguíneo agudo,
ele vai ser de forma rápida, através principalmente de vasodilatação e vasoconstricção local das nossas artérias de pequeno calibre, que são capilares, esfíncteres, arteríolas e metaarteríolas, tá? Para fazer o controle rápido, em segundos, em minutos, certo? O nosso controle a longo prazo, ele vai ser variações mais lentas e controladas desse fluxo sanguíneo a longo prazo. Esses controles que são a longo prazo, eles podem demorar dias, podem demorar semanas, podem demorar até meses. Então, são controles que são mais lentos, muito mais lentos. O agudo é rápido, é na hora. São controles muito efetivos e rápidos. A longo prazo, já são bem mais lentos comparados com o nosso controle agudo. Quando a gente fala de um controle agudo do nosso fluxo sanguíneo, a gente vai ter 2 pontos principais, que vai ser o aumento do metabolismo tecidual, que vai elevar o fluxo sanguíneo. Então, aumentei o metabolismo tecidual, eu vou elevar o fluxo sanguíneo, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo. A exemplo é no meu próprio músculo lá, quando eu estou treinando na academia. O que é que vai acontecer? Eu estou malhando bíceps, eu estou malhando peito. Eu estou fazendo um aumento do metabolismo tecidual naquela área. Então, consequentemente, eu vou elevar o fluxo sanguíneo, certo? Eu vou elevar o meu fluxo sanguíneo. E também a disponibilidade reduzida de oxigênio, que eleva o fluxo sanguíneo. O oxigênio é o nosso principal nutriente quando a gente fala de nutrir as células. Então, se eu tenho uma disponibilidade reduzida, eu tenho pouco oxigênio nessa região de nossos capilares para fazer essa troca de nutrientes, se eu tenho pouco oxigênio, eu vou elevar o fluxo sanguíneo. Vai ser acionado, vai acontecer vasodilatação nos meus esfíncteres pré-capilares, lembra? E aí a gente vai ter um fluxo sanguíneo aumentado para levar oxigênio para esse local e, consequentemente, esse músculo ser nutrido, certo? A gente vai ter uma teoria chamada de teoria da vasodilatação para a regulação aguda do fluxo sanguíneo local, certo? Essa teoria da vasodilatação, ela vai ser através de diferentes substâncias, que são substâncias conhecidas como substâncias vasodilatadoras. As principais vão ser adenosina, dióxido de carbono, a histamina, potássio e hidrogênio, certo? O que é que é bem visto pelos fisiologistas? Que essas substâncias vasodilatadoras, elas se difundem pelos tecidos através desses esfíncteres pré-capilares e vão cursar com a dilatação, com a vasodilatação, certo? Então, vai cursar com a vasodilatação, estimulando esse esfíncter pré-capilar, né? Que é esse esfíncter que a gente está falando lá desde o início. Então, quando ele faz essas substâncias vasodilatadoras, o nome delas dizem tudo, elas vão estimular esses esfíncteres pré-capilares, e aí vai acontecer vasodilatação desse esfíncter pré-capilar, e aí eu vou ter aumento do fluxo. E aí, dessa forma, eu vou ter aumento do fluxo sanguíneo nesse local. A teoria da demanda de oxigênio para o controle local desse fluxo sanguíneo vai ser de acordo com a ausência desse oxigênio. A teoria da demanda fala em relação à ausência desse oxigênio. Por quê? Se eu tenho uma ausência da quantidade adequada de oxigênio, os nossos vasos sanguíneos vão se relaxar, né? Vai acontecer vasodilatação. Por quê? O que foi que a gente aprendeu? Oxigênio, nutriente principal das células. Se eu tenho uma ausência de oxigênio, vai ser estimulado a abertura de esfíncter, vai ser estimulado a vasodilatação. Por quê? Não tem oxigênio. Então, eu preciso vasodilatar para poder chegar mais fluxo. Então, menos oxigênio provoca vasodilatação e aí aumenta o fluxo sanguíneo, certo? E aqui a gente tem um esquemazinho, né, que mostra. Aqui embaixo, a gente fala sobre o aporte de oxigênio
baixo aporte de oxigênio, setinha para baixo, setinha para cima, o metabolismo tecidual, né, que foi o outro meio que a gente viu. Então, se eu tenho baixo oxigênio tecidual, eu vou ter relaxamento dessas arteríolas e esfíncteres pré-capilares, que é o que a gente conhece como vasodilatação, e aí eu vou ter um aumento do meu fluxo sanguíneo, certo? Esse é o fluxograma mais bem aceito pelos fisiologistas. E a gente vai ter controles, exemplos de controles que são especiais metabólicos, né? Exemplos especiais desse controle metabólico agudo local. Controle metabólico agudo local do nosso fluxo sanguíneo. A gente vai ter dois principais, que são eles, a hiperemia reativa e a hiperemia ativa. Então, a gente vai ter dois exemplos principais de controle metabólico local do nosso fluxo sanguíneo. São eles hiperemia reativa e a hiperemia ativa. Quando eu falo de uma hiperemia reativa, o que é que eu estou falando? Ela ocorre depois que o suprimento sanguíneo de tecido é bloqueado por um curto período. Então, o que é que vai acontecer? Quando ocorre um bloqueio do meu fluxo sanguíneo por um curto período, vai ser estimulado uma hiperemia reativa. Por quê? Se por alguns segundos ou até uma hora ou mais é bloqueado esse fluxo sanguíneo, quando ele é desbloqueado, aumenta em até 7 vezes o normal, de 4 a 7 vezes o normal, o fluxo de sangue nessa região, o fluxo sanguíneo nessa região. E o aumento de 4 a 7 vezes que o normal desse fluxo sanguíneo na região vai ser chamado de hiperemia reativa, que é um estímulo originado por um bloqueio a curto período do suprimento sanguíneo. Esse estímulo, chamado hiperemia reativa, é ocasionado por um bloqueio a curto período do meu suprimento sanguíneo, aumentando de 4 a 7 vezes o meu fluxo sanguíneo depois que eu desbloquear esse fluxo sanguíneo. Beleza? E a hiperemia ativa é quando ocorre, quando aumenta a nossa taxa metabólica tecidual. Então, o gráfico mostra para a gente aqui. Se a gente aumentar a taxa metabólica tecidual, a gente vai estar diante de uma hiperemia ativa. Então, o aumento metabólico local faz com que essas células consumam nutrientes no líquido tecidual de forma muito mais rápida e também libere grandes quantidades de substâncias vasodilatadoras, certo? Então, eu vou ter um aumento da taxa metabólica tecidual, que é o nosso gráficozinho aqui, ó. Vou ter um estímulo que vai aumentar a taxa metabólica tecidual. Quando chegar aqui em cima, vai ser liberado substâncias vasodilatadoras, certo? Essas substâncias vasodilatadoras vão assumir, né? São substâncias, grandes quantidades de substância vasodilatadora, vai fazer a vasodilatação, e aí eu vou ter uma hiperemia do tipo ativa. E quando a gente fala de uma autorregulação do nosso fluxo sanguíneo durante as variações de pressão, o que são mais aceitos pelos fisiologistas são dois mecanismos principais, que vai ser um mecanismo que é chamado de teoria metabólica e outro que é chamado de teoria miogênica, tá? A teoria metabólica, ela vai falar o que para a gente? Ela vai falar sobre a aplicação dos princípios básicos da regulação local do fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, se quando uma pressão arterial, ela vai ficar muito alta, o excesso de fluxo vai fornecer oxigênio em grande quantidade, né, para essa região. Então, se com esse excesso de oxigênio e nutrientes nessa região, os tecidos vão eliminar os vasodilatadores liberados por esses tecidos. E aí vai acontecer o que a gente conhece como uma vasoconstricção, que os níveis reduzidos de vasodilatadores vão provocar essa constricção dos vasos sanguíneos, certo? Pelo nível elevado de vasodilatadores vão
os níveis reduzidos de vasodilatadores vai provocar a constricção desses vasos sanguíneos, tá? E, consequentemente, o retorno desse fluxo sanguíneo para os valores normais. Essa é o que eles falam como teoria metabólica, tá? Teoria metabólica. A teoria miogênica, o que é que ela vai falar? Miogênica, ela vem de músculo. O que é que essa teoria fala? Ela fala sobre o estiramento de músculo, tá? Então, assim, nessa teoria, eles dizem que quando o músculo ele vai fazer um estiramento, quando ele se estira, quando ele é estimulado, consequentemente, ele é estimulado a fazer constricção, a fazer uma vasoconstricção. Então, essa teoria miogênica fala disso, que o músculo, né, quando ele é estimulado, ele vai se estimular, e aí, nesse momento da estimulação, ele vai ser obrigado a fazer uma vasoconstricção local nesse momento. E é isso que fala a teoria miogênica, por isso que o nome deriva mio de músculo, certo? Controle do fluxo sanguíneo tecidual pelos fatores de relaxamento e de constricção derivados do endotélio. Aí a gente vai ter dois, que a gente vai ser um controle que a gente vai ter do fluxo sanguíneo derivados por fatores endoteliais. A gente vai ter dois principais, que vai ser o óxido nítrico e vai ser a endotelina, óxido nítrico e endotelina. Quando a gente fala de um óxido nítrico, a gente está falando de uma substância que é vasodilatadora, tá? Quando a gente está falando de óxido nítrico, a gente está falando de uma substância que promove uma vasodilatação. E ela vai ser liberada em tecidos saudáveis, vai ser liberada por células endoteliais. É um gás, tá? O óxido nítrico é um gás que é importante para esses fatores de relaxamento derivado do endotélio. Então, o óxido nítrico é uma substância vasodilatadora. Aqui a gente tem um esquema de como funciona, ou como é o funcionamento do óxido nítrico e como ele é liberado. Vai acontecer uma tensão por cisilhamento, né, que é uma fricção entre as células endoteliais, e essa fricção, esse cisilhamento entre essas células endoteliais vai ocasionar a formação do óxido nítrico, que a gente vai chamar aqui, ó, de enós, tá? Que é óxido nítrico. Esse óxido nítrico vai promover a formação de arginina junto com oxigênio, que vai formar esse composto aqui, tá? E aí, o composto principal formado, que isso aqui já é bioquímica, né? Isso aqui não é mais tanto fisiologia, é bioquímica. No nosso músculo liso, esse óxido nítrico ele vai estimular a produção do guanilato ciclase, que vai estimular essa enzima aqui, que é a CGTP, né? CGTP. E ela vai promover o relaxamento. Então, o que é que vocês têm que levar disso aqui? O óxido nítrico é uma substância produzida pelas células endoteliais de um tecido saudável que promove a vasodilatação, certo? É isso que vocês têm que levar. E a nossa endotelina? A endotelina é uma substância principal relacionada à vasoconstricção, mas ela só vai ser liberada no nosso tecido se a gente tiver um endotélio danificado. A endotelina é liberada pelo endotélio, mas ela só é liberada se eu tiver um endotélio danificado. Aí eu vou ter a liberação da endotelina. E ela vai promover vasoconstricção. Quando eu vou encontrar a liberação de endotelina? Eu vou encontrar a liberação de endotelina principalmente quando eu tenho uma lesão na parede do meu vaso sanguíneo. Então, por exemplo, meu vaso sanguíneo, ele teve um rompimento da sua parede e, consequentemente, começou a sair sangue de dentro do meu vaso para fora. Isso é o que a gente conhece como hemorragia, né? Começou a sair sangue, extravasar sangue de dentro do meu vaso para fora. Isso é uma hemorragia. Vai ser estimulado pelo nosso endotélio vascular a endotelina, que é uma enzima vasoconstritora. E essa enzima vai ter a função de tentar parar esse sangramento fazendo a vasoconstricção. Beleza? E a regulação desse nosso fluxo sanguíneo.
a longo prazo. A gente estava falando a curto prazo, agora a gente vai falar da regulação desse fluxo sanguíneo quando a gente se trata de longo prazo, tá? Quando a gente está falando de um controle a longo prazo, a gente vai falar de controle que vai ser de horas, de dias, de semana, certo? Essa regulação é um controle muito mais complexo de fluxo sanguíneo, tá? A regulação do fluxo sanguíneo a longo prazo é especialmente importante quando as demandas metabólicas dos tecidos se alteram, certo? Então, quando eu estou falando de uma regulação a longo prazo, eu tenho que pensar em angiogênese. Quando eu falo de uma regulação de um fluxo sanguíneo a longo prazo, que são de longas horas, dias ou semanas para acontecer, eu falo de angiogênese. Que angiogênese nada mais é que o quê? O que é angiogênese? Angiogênese é eu aumentar a quantidade de vasos. Eu produzir mais vasos sanguíneos para suprir aqueles locais, certo? Isso é angiogênese. E isso acontece o tempo todo no nosso corpo. Um exemplo característico de uma angiogênese acontecendo é novamente na academia. Quando a gente está na academia, isso mulher, homem, treinando membro superior, membro inferior, o que for. Você está treinando músculo e você quer que o seu músculo cresça. Se você está fazendo hipertrofia, seu músculo está crescendo, e seu músculo era pequeno, o que é que vai acontecer? O vaso, a artéria, por exemplo, que irrigava aquele músculo pequeno, ela não vai mais conseguir irrigar o músculo que cresceu, o músculo que está hipertrofiado. Então, o nosso músculo vai começar a precisar de uma demanda maior de nutrientes, que aí vai estar faltando nutrientes para ele, vai estar faltando oxigênio. Essa falta de oxigênio nele vai começar a estimular a vasodilatação, aumentar o fluxo local naquele local, tá? Vai aumentar o fluxo sanguíneo local e durante dias, semanas, isso acontecendo sempre, vai promover o aumento desse fluxo local, a angiogênese, que é a produção de novos vasos sanguíneos para suprir a demanda daquele local, tá? Isso é um exemplo bem simples para entender a angiogênese. Essa angiogênese acontece em vários momentos também, não só quando a gente fala de treino e academia. Ela pode acontecer no nosso coração também, de forma normal, na irrigação do nosso coração. Principalmente quando eu falo de pacientes mais idosos, né? Pacientes mais idosos tendem a fazer angiogênese com mais frequência. Por isso que um paciente idoso, quando infarta, ele tende a não morrer. O paciente jovem, quando infarta, tende a ser fulminante. E isso é justamente por esse mecanismo de circulação colateral, que o jovem não tem circulação colateral, porque não foi ainda produzido angiogênese local nesse suprimento sanguíneo do coração. Já no paciente idoso, tem angiogênese local, tem circulação colateral. Então, se uma artéria é obstruída por um trombo, tem circulação colateral para ainda conseguir nutrir aquela região, por mais que tenha sido infartada. Por isso que o mecanismo geralmente funciona dessa forma em idoso e jovem quando a gente fala de infarto. O papel do oxigênio na regulação a longo prazo. O oxigênio, como a gente tinha falado com o exemplo da academia, né? O oxigênio é importante, é o mais importante, vamos dizer assim, molécula responsável por esse controle, não só no sistema, quando a gente fala de um controle agudo de fluxo sanguíneo, mas também a gente falando de um controle a longo prazo. Um exemplo dessa importância é a vascularização aumentada nos tecidos de animais, por exemplo, que vivem em altas altitudes, onde o oxigênio atmosférico é baixo. Então, o oxigênio atmosférico é baixo, a demanda do meu corpo começa a faltar oxigênio, então eu preciso fazer mais vasodilatação durante dias, semanas, né, que é a longo prazo, e aí esse estímulo de vasodilatação e maior fluxo sanguíneo local vai estimular a produção de novos vasos sanguíneos, e a gente vai ter angiogênese também por controle do oxigênio. E a gente vai ter a importância do fator de crescimento vascular na formação de novos vasos sanguíneos. A gente vai ter 4 fatores
mais bem caracterizados quando consistem esses fatores de crescimento vascular. A gente vai ter um fator de crescimento endotelial vascular, a gente vai ter um fator de crescimento dos fibroblastos, a gente vai ter um fator de crescimento derivado de plaquetas e a angiogenia, que é aquilo que a gente já estava falando. E o que é que os fisiologistas também chegaram a um consenso? Que a deficiência de oxigênio tecidual ou de outros nutrientes, ou ambos, né, leva à formação de fatores de crescimento vascular, que são chamados esses fatores de crescimento vascular, todos esses quatro aí que a gente está vendo, de fatores angiogênicos. Eles são chamados pelos fisiologistas de fatores angiogênicos, esses quatro fatores principais aí de crescimento vascular, que eles são estimulados pela deficiência do oxigênio tecidual ou de outros nutrientes, tá? E a gente vai ter o remodelamento vascular em resposta a alterações crônicas no nosso fluxo sanguíneo ou na nossa pressão. A gente vai ter duas principais, que é a remodelação eutrófica e a remodelação hipertrófica. Quando a gente fala de uma remodelação eutrófica, a gente vai falar que acontece nos pequenos vasos sanguíneos, que eles vão se contrair a uma resposta de aumento de pressão. Quando a gente está falando de uma remodelação hipertrófica, a gente está falando de grandes artérias, que é quando essas grandes artérias, que não se contraem em resposta ao aumento de pressão, a parede do vaso vai ficar exposta a uma maior tensão nessa parede. Então, aí eu estou falando, a remodelação eutrófica ocorre nos nossos vasos sanguíneos, né? E uma remodelação hipertrófica vai acontecer nas nossas grandes artérias. Isso é o remodelamento vascular. E a gente falou de controle local, né? Tanto agudo como a longo prazo. E a gente vai falar um pouco agora sobre o controle humoral da nossa circulação. O controle humoral da nossa circulação vai se basear em hormônios, né? Principalmente. Esses hormônios vão ser daquele mesmo jeito que a gente estava falando lá, de vasoconstrictores e vasodilatadores. Quando a gente fala de agentes vasoconstrictores no controle humoral da circulação, a gente vai ter principalmente norepinefrina e epinefrina, que é a mesma coisa que eu falar de noradrenalina e adrenalina, dá no mesmo, tá? Eu vou ter a angiotensina 2 e a vasopressina. Essa vasopressina é conhecida como ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Então, esses três hormônios principais são hormônios relacionados à vasoconstricção. São hormônios que fazem vasoconstricção. E hormônios que fazem vasodilatação, a gente vai ter principalmente bradicinina e a histamina, que são hormônios que fazem a vasodilatação, tá? Vasodilatação. A histamina é um hormônio muito importante que a gente conhece, que a gente, inclusive, vai ter muito contato como médico, vocês vão ter muito contato como médico, que é um hormônio que é liberado geralmente quando a gente está diante de uma reação alérgica. Quando a gente está diante de um paciente com uma reação alérgica, é liberado muita histamina, tá? Então, o paciente fica com a quantidade de histamina aumentada, porque é um fator compensatório. Como é uma substância vasodilatadora, a gente quer evitar uma crise anafilática, né? Quer fechar tudo e o paciente, principalmente, não conseguir respirar. Então, é liberado grandes quantidades desse hormônio, que é a histamina, que é o hormônio vasodilatador. Então, hormônios no controle humoral da circulação, a gente vai ter vasoconstrictores, que são 3. Os 3 vasoconstrictores vão ser norepinefrina e epinefrina. A gente vai ter quem mais? Angiotensina 2 e a gente vai ter o hormônio antidiurético, que é o ADH. E substâncias, quando a gente fala de agentes vasodilatadores, a gente vai ter 2 principais, que é a bradicinina e a histamina. E o controle vascular por íons e outros fatores químicos podem acontecer também. Por exemplo, o aumento da concentração dos íons cálcio vai provocar vasoconstricção. O aumento da concentração de potássio, vasodilatação.
Aumento da concentração de magnésio, vasodilatação. Aumento da concentração de hidrogênio. Hidrogênio é um íon que diminui pH, é um íon que causa acidose. Então, ele provoca dilatação dessas arteríolas. E os ânions com efeitos significativos sobre os vasos sanguíneos, que são acetato, citrato, eles vão gerar vasodilatação, tá? E aí, por aí, vocês tiram em relação a uns componentes que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu falar do famoso azulzinho, né, que é do Viagra? O Viagra é a substância sildenafil, né, que é o citrato de sildenafil. Olha aqui, citrato. Citrato, ele vai causar vasodilatação. E é isso que o sildenafil faz, a vasodilatação. E essa vasodilatação não é só no membro, no órgão sexual masculino, tá? Essa vasodilatação, ela vai ser em qualquer região do corpo, tá? Mas aí promove a ereção no homem por conta da vasodilatação no órgão genital masculino, tá? O dióxido de carbono também, que ele vai provocar vasodilatação moderada nos tecidos. Então, desses outros fatores químicos e íons, o que a gente vai ter que vai provocar uma vasoconstricção vai ser apenas o íon cálcio. E terminamos esse capítulo.